Tá? Vamos lá. O tema de hoje é a minimização de pecados. Certo? O que isso quer dizer? Tá? Minimização de pecados. Antes da gente iniciar, vamos orar primeiro, né? Para que o Senhor nos ajude. Tá? Querido Deus, queremos pedir a Tua graça nesse momento para estudarmos a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, Senhor, essa noite, para que a gente possa aprender de Ti, Senhor. Que a gente entenda o assunto que será passado hoje e que nós tenhamos nossa vida transformada para o louvor do Teu nome. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, então, o tema de hoje é justamente o que eu falei anteriormente, a minimização de pecados. E esse tema, por que eu escolhi esse tema para passar com vocês hoje? Porque ele é um inimigo do crescimento na vida espiritual. Ele é um inimigo do crescimento na santidade, de uma vida centrada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Uma vida, ele é um inimigo muito grande de uma vida que visa a glória de Deus, certo? A minimização dos nossos pecados. Por quê, pessoal? Porque quando a gente minimiza os pecados, os nossos pecados, inevitavelmente também irá diminuir a nossa percepção da graça de Deus, certo? Então, quanto mais a gente minimiza os nossos pecados, mais a nossa percepção da graça de Deus vai diminuindo, certo? Vai diminuindo. Tem um teólogo, se eu não me engano ele era puritano, Thomas Watson, que ele dizia o seguinte, que enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce, certo? Então, a minha intenção com vocês essa noite, de uma maneira bem breve, espero eu, é mostrar que enquanto o pecado for minimizado na nossa vida, Cristo ele vai ser desprezado. E para a gente poder refletir nisso aí, eu separei dois textos. O primeiro vai ser o texto de Lucas 7, que eu gostaria que vocês lessem comigo, que vai dos versículos 36, a versículo 50. Lucas 7, 36 a 50. Eu vou fazer a leitura, tá? Essa passagem fala da mulher pecadora e o fariseu Simão, a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, e o fariseu Simão, tá? Vocês estão conseguindo me entender? Certo? Então a palavra de Deus diz assim: certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. E, pondo-se atrás dele e chorando aos seus pés, começou a molhar-lhes os pés com as lágrimas e enxugá-lo com os cabelos. E beijava-lhe os pés e derramava perfume sobre eles. Mas, ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora. Mas, respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amara mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: avaliar-te bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher, entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela os molhou com suas lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me cumprimentaste com beijo, ela, porém, não para de beijar meus pés desde que entrei. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre meus pés. Por isso te digo, os pecados delas, que são muitos, lhes são perdoados, pois ela amou muito.
Mas aquele a quem se perdoa pouco, ele ama pouco. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Mas dos que estavam com ele à mesa começaram a dizer: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Amém? Até aqui, lembra, o texto, o tema da nossa mensagem é justamente minimização de pecados, certo? Então, o texto vai mostrar duas pessoas falidas espiritualmente, certo? Tanto a pecadora quanto o fariseu Simão, certo? Eram duas pessoas pecadoras. Mas qual era a diferença entre um e outro, certo? Entre a pecadora que ungiu os pés de Jesus e Simão, o fariseu. Qual era a diferença entre ambos? A diferença estava em que um sabia que estava falido espiritualmente e o outro não sabia. O outro não tinha consciência disso. Então, a gente vai perceber na dinâmica do texto, que enquanto o pecado for minimizado, for diminuído, o Cristo ele será desprezado, certo? Então, no texto, não tinha um que tivesse uma dívida maior do que o outro. Não tinha um que tinha mais pecado para ser perdoado do que o outro. Essa mulher, que Simão chama de pecadora, ela não era mais pecadora do que Simão, certo? E onde é que estava a diferença entre eles? Onde é que estava a diferença entre essa pecadora e o fariseu? A diferença não estava na quantidade de pecado deles, certo? A diferença não estava aí na quantidade de pecados, mas a diferença estava no reconhecimento que cada um deles fazia da gravidade, da seriedade do seu pecado, certo? Estava numa questão de consciência que eles tinham da seriedade, da gravidade dos seus pecados. A diferença estava em como cada um deles reconhecia a sua indignidade, a sua pecaminosidade e, consequentemente, a necessidade que se tinha de um Salvador, certo? Então, veja, minimizar o pecado faz com que a gente não sinta a nossa indignidade e, consequentemente, a nossa necessidade de um Salvador. Estão conseguindo entender? Certo? Então, o texto vai mostrar que essa mulher, ela amou muito, porque reconhecia muito os seus pecados. Mas Simão amou pouco, porque ele não reconhecia nada dos seus pecados. E qual foi a consequência disso? A consequência foi que a mulher, ela não desprezou Jesus, certo? Pelo contrário, ela amou Jesus, ela serviu Jesus, ela se doou a Jesus. Mas, ao contrário, Simão, que não reconhecia os seus pecados, o que é que ele faz? Ele despreza Jesus. E como é que a gente pode saber que Simão desprezou Jesus? A gente tem uma evidência no verso 39, que diz assim, leia comigo. Versículo 39. Mas ao ver isto, Simão está pensando consigo mesmo, certo? No seu íntimo. Mas ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora. Aí então Jesus vai lá e confronta Simão, dizendo no verso 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: veio esta mulher, entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela os molhou com lágrimas e enxugou com os cabelos. Certo? Para a gente entender, pessoal, dar água para lavar os pés naquela época era um costume bastante comum. Por quê? Porque as pessoas elas andavam longas distâncias por estradas de terra, certo? Com sandálias. Então o que acontecia? A terra ia sujando os pés das pessoas, ia entrando entre os dedos. Então aquele suor tomava conta das pessoas, então essas pessoas chegavam sujas na casa de outras pessoas para visitar.
certo? Então, essas pessoas, elas sentavam à mesa, elas se sentavam à mesa, ficavam apoiadas com uma das mãos, e os pés delas ficavam para trás, certo? Como se fosse uma posição assim de joelho, os pés ficavam para trás, e o anfitrião da casa providenciava água para que os pés daquele visitante fossem lavados. Mas só que Simão, ele não faz isso. Simão, ele não oferece água, ele não dá água para que Jesus limpasse os seus pés, e mostrando justamente o seu desprezo para com Jesus. Outro costume da época era saudar com um beijo, certo? Como forma de cumprimentos. E Simão também não faz isso. Veja no verso 45. Olha, não me cumprimentaste com um beijo, ela, porém, não para de beijar meus pés desde que entrei. Ungir a cabeça também era algo refrescante na Palestina do primeiro século, e novamente, Simão não faz isso. Pelo contrário, ele despreza Jesus. Veja, não colocaste óleo sobre minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Certo? Então, Jesus, ele mostra claramente aqui que a razão do porquê Simão o menospreza é porque ele minimiza os seus pecados, certo? Ele não se vê, ele não percebe que ele é um grande pecador, ele não consegue se identificar o quão devedor ele é, certo? Mas já a pecadora, a mulher pecadora, que Simão chama de pecadora, ela está ciente dos seus pecados, ela está ciente da sua dívida para com Deus, uma dívida que ela jamais conseguiria pagar. Então o que é que ela faz? Ela ama Jesus, ela serve a Jesus, ela se doa para Jesus no amor, certo? Exatamente porque ela não minimiza os seus pecados, certo? Ela não minimiza os seus pecados, e ao não minimizar os seus pecados, o que é que acontece? Ela é levada a uma espécie de amor serviçal a Jesus. Por que a gente fala isso? Porque ela percebe que tudo que ela tem é de Cristo. Então, ao ponto dela quebrar esse vaso de perfume, que provavelmente seria o perfume que ela usasse para o seu trabalho, que provavelmente a gente esteja nos referindo aqui a uma prostituta, mas só que ela derrama aos pés de Jesus. Então a gente percebe exatamente isso, que enquanto nós minimizarmos o nosso pecado, Cristo sempre será desprezado em nossa vida. Certo? Estão conseguindo entender? Amém? Depois a gente vai continuar, vai clareando mais um pouco aí para a gente entender. O segundo texto, vamos lá. Segunda mensagem. Está em 1 Timóteo capítulo 12. Perdão, capítulo 1. Primeira Timóteo capítulo 1. Versículo 12 a 17. Diz assim, todos já acharam? 1 Timóteo capítulo 1, verso 17, diz assim: agradeço a Jesus Cristo, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no seu ministério. Apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e arrogante, ele, porém, me concedeu misericórdia, pois o que fiz se devia à ignorância e à incredulidade. E a graça de nosso Senhor transbordou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, ele me concedeu misericórdia, para que em mim, o principal deles, Cristo Jesus mostrasse toda a sua paciência, a fim de que servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sejam honra e glória para todos sempre. Amém.
certo? Então a gente vê novamente aquela dinâmica do reconhecimento, ou melhor dizendo, o reconhecimento do pecado e que leva à exaltação de Cristo. Certo? Do reconhecimento do pecado que leva à exaltação de Cristo. Paulo aqui, pessoal, que a gente leu o texto aqui, Paulo ele reconhece que não era digno do ministério que Deus ofereceu para ele. Certo? Paulo reconhece que não era digno do ministério. Por quê? Como é que a gente sabe disso? Porque ele fala da misericórdia de Deus para com ele. No versículo 13 a gente vê isso. Veja, apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e arrogante, ele, porém, me concedeu misericórdia, pois o que fiz se devia à ignorância e à incredulidade. Certo? Então, Paulo, ele sabia, ele não diminuiu o seu pecado, ele sabia que ele não merecia aquele ministério, ele não era digno de estar naquele ministério, certo? Porque ele sabia que aquilo foi dado por misericórdia, certo? Então, veja, pessoas que não pecam precisam de misericórdia? Pessoas que não pecam precisam de misericórdia? Não. Misericórdia, irmão, já é algo que quem desfruta e precisa é o pecador. É somente o pecador que precisa de misericórdia. E Paulo estava reconhecendo que ele era um pecador. Ele não está minimizando o seu pecado. Quando eu falo minimizar pecado, pessoal, estou me referindo a considerá-lo de pouca importância. Certo? Considerá-lo de pouca importância. Exatamente. Então, ele não está... 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 a 17. Tá? Então, ele não está aqui minimizando o seu pecado. E pelo fato de ele não estar minimizando o seu pecado, ele também não está desprezando a Cristo. Pelo contrário, quanto mais a gente reconhece a gravidade do nosso pecado, mais nós somos levados à exaltação de Cristo, mostrando a importância que o Senhor Jesus tem e a importância do seu sacrifício na cruz do Calvário. Certo? Veja, Paulo exalta quem Cristo é e como ele é paciente para com o texto. E o texto termina justamente com ele adorando ao Senhor Jesus Cristo, justamente porque ele não minimiza os seus pecados, ele não considera os seus pecados como sendo de pouca importância. Então, assim como a mulher pecadora, Paulo reconhece quem ele é, então ele vai exaltar a graça, a misericórdia e a paciência de Jesus. Certo? Lembra que eu falei no começo do nosso estudo? Quanto mais nós minimizamos, consideramos de pouca importância os nossos pecados, a gravidade dos nossos pecados, nós seremos levados com maior facilidade a uma falsa percepção, ou até um desprezo para com a graça de Deus. Certo? E o meu terceiro e último ponto é o seguinte: eu quero mostrar para vocês como é que nós minimizamos o nosso pecado de forma prática. Certo? E existem algumas maneiras pela qual a gente minimiza, e eu quero que vocês prestem atenção para vocês analisarem ao longo do dia a dia de vocês, ao longo da semana, porque muitas vezes a gente faz isso sem ter consciência exatamente do que a gente está fazendo. Como é que a gente minimiza o pecado na prática? Vou citar aqui alguns exemplos que eu trouxe. O primeiro deles, minimizamos o pecado quando nos defendemos. Certo? Quando a gente se defende, a gente tem dificuldade de aceitar comentários sobre nossas fraquezas, sobre os nossos pecados. A gente sempre vai ter uma defesa. Quando alguém vem nos confrontar, a gente sempre vai levantar as nossas armas de defesa, certo? A gente vai levantar nossas armas de defesa com aquele que nos confronta. A gente vai arrumar uma desculpa,
certo? A gente vai arrumar uma desculpa, ou quando a gente não arruma uma desculpa, dizendo, porque isso foi assim, quando a gente não arruma uma desculpa, a gente começa a enfatizar as coisas boas que a gente fez. Não, eu cometi alguns pecados, mas eu fiz também outras coisas boas. Geralmente, quem faz isso são as pessoas incrédulas. Geralmente, ela costuma se defender, destacando os seus pontos positivos. Não, eu peco, mas em compensação eu faço também algumas outras coisas boas, certo? A gente vai tentando justificar as nossas decisões. Eu tomei uma decisão errada, então, foi por isso, aqui a gente vai justificando. Então, a gente tem dificuldade de ouvir crítica. Amém? Então, quando a gente ouve uma crítica, lógico, a gente vem com uma defesa ou uma desculpa. Dificilmente a gente vai com o coração aberto quando nós somos confrontados, certo? Então, essa é a primeira maneira que a gente minimiza o nosso pecado, nos defendendo. A segunda, pessoal, é fingindo, certo? A gente minimiza o nosso pecado quando a gente finge, certo? A gente nos esforça a manter uma aparência, uma imagem respeitável perante as pessoas. Nós fingimos ser quem de fato nós não somos. Fingimos uma certa aparência de piedade, tentando fazer com que as pessoas pensem algo a nosso respeito que nós não somos. Certo? Isso aí é a famosa hipocrisia. Nós carregamos uma máscara na frente da pessoa. Isso é uma forma também de minimizar o pecado. Terceiro, que é a gente minimiza os nossos pecados quando nos escondemos. Certo? Ou quando a gente esconde os nossos pecados, as coisas ruins. Esconder, pessoal, é diferente de fingir. Porque fingir está relacionado a um desejo de querer impressionar as pessoas. Já o esconder tem mais a ver com um sentimento de vergonha. Por quê? Porque a pessoa que se esconde por causa dos seus pecados, ela acha que as pessoas não vão aceitar ela pelo fato, por quem ela é, pelo fato do pecado dela. Então a pessoa vai se esconder. Certo? Conseguiram entender? A gente minimiza o pecado como? Nos defendendo, fingindo, escondendo. E o quarto, atacando. Talvez esse seja o mais comum. Certo? O mais comum. Alguém já disse alguma vez que a melhor defesa é o ataque. Então, nós somos rápidos para nos acusarmos. Certo? Para atacarmos. E isso é antigo. Lembra de Adão e Eva? Onde um ficava acusando o outro. Não, foi a mulher que tu me deste. Adão culpa a mulher e Deus. A mulher se desculpa acusando quem? A serpente. Certo? Um sempre buscava colocar a culpa no outro. E somos rápidos para culpar uma pessoa ou uma situação. Uma circunstância pelos nossos pecados. A gente nunca assume. Veja, a gente fala assim, não, eu me estressei, eu me irei, porque eu estou na TPM. Certo? Principalmente as mulheres, né? Não, eu me irei porque eu estou na TPM. Eu me irei porque o fulano me tirou do sério, é uma pessoa enjoada, insuportável, ele tira a minha paciência, ela tira a minha paciência, então eu me estressei. Outra comum entre os jovens também. Os meus pecados de imoralidade, fornicação, pornografia, masturbação, são porque eu estou à flor da idade. A gente sempre fala, eu estou namorando porque eu estou na flor da idade, então não tem como me impedir. A gente sempre vai arranjar uma desculpa. Pessoal, olha só.
E isso eu falo para vocês porque é algo assim que eu estava até conversando com o pastor hoje lá na chácara, que é algo que eu tenho tomado para a minha vida. De não culpar ninguém, senão o meu coração corrupto por todos os meus pecados. As pessoas e as circunstâncias não fazem você pecar. Elas simplesmente manifestam o pecado que está no coração de vocês. Jesus fala que a nossa maldade vem do coração. Então você fala, o meu marido me leva a pecar, a minha esposa me leva a pecar, os meus filhos me levam a pecar. Não, ninguém faz você pecar. Eles são só instrumentos que levam a manifestar o pecado que já existe dentro do coração de vocês. Então isso foi algo que eu tomei para a minha vida. De quando eu cometo algum pecado, eu não ficar me justificando, porque foi a depressão, porque foi a ansiedade, não. Aquilo foi do meu coração, aquilo provei, eu sou o responsável por isso. Certo? Essa talvez seja a maneira mais comum que a gente tem de minimizar o nosso pecado. A gente não assume a responsabilidade por ele. A gente não considera como ele sendo de alta gravidade. E de que somente eu sou o responsável por ele. Certo? E quando eu falo isso, pessoal, não é somente para a gente vir, ouvir isso e ficar somente com uma informação, mas é para a gente sair daqui e aplicar isso imediatamente ao longo do nosso dia. Quando alguém, alguma circunstância fizer com que eu peque, eu não vou ficar, não, eu pequei por causa disso, por causa de alguém falou, não. Eu pequei por causa do meu coração corrupto que me levou a pecar. Então, o problema está dentro de mim. E o quinto é que nós minimizamos o nosso pecado quando nós não damos importância para eles. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma tendência de não dar importância para os nossos pecados. Quando a gente peca, vamos lá. Quando a gente comete algum pecado diário, todos nós estamos pecando, certo? Quando a gente comete algum pecado, mentira, certo? Mentira, cobiça, ira, preguiça, certo? Quando a gente comete algum pecado, fui fundo. Certo? Então, todos os pecados, quando a gente comete algum deles, a gente sempre acha de pouca importância. A gente não acha que ele tem alguma gravidade. Quer ver uma coisa? Por exemplo, durante o nosso dia, vamos pegar um dia da semana, durante o nosso dia, certo? Que a gente comete vários pecados. A gente não fica com a consciência pesada por eles. Por quê? Porque a gente considera eles com pouca gravidade. Não é algo tão importante assim. Quando a gente... você está fazendo uma tempestade num copo d'água, não se martirize, não se entristeça porque você pecou. Sempre considerar o pecado como algo de pouca gravidade. Isso é uma forma da gente minimizar o pecado. Certo, pessoal? Então, para finalizar, de fato, chegando à nossa conclusão, é que nós não damos a devida importância para os nossos pecados. E quando a gente faz isso, nós desprezamos a Cristo e a sua obra. Por que eu falo isso? Porque se o nosso pecado não é tão importante assim, se é culpa dos outros, ou se a gente o esconde, ou finge que não existe, ou sempre tem alguma desculpa para ele, então não preciso de Cristo e de sua obra. Certo? Então, se o pecado não tem importância, e Cristo veio para salvar o pecado, se o pecado não tem importância, se eu considero ele com pouca importância, começo a fingir me desculpar, então não preciso de Cristo. Pelo contrário, é só eu jogar a culpa para outra pessoa que o problema está resolvido. Não é verdade?
Mas, se eu e você, nós abrimos o nosso coração, deixarmos a palavra de Deus sondar, abaixarmos o nosso escudo de defesa, jogarmos fora a nossa espada e partirmos, olha só, olha isso aqui é importante, e partirmos da verdade de que nós somos os piores pecadores que existe, como Paulo fala, aí sim, nós vamos começar a enxergar a beleza de Cristo. Certo? Sempre parta, irmãos, do pressuposto, da verdade, de que você é o pior dos pecadores. Eu sempre parto dessa verdade, de que eu sou o pior dos pecadores. Sempre se considere o pior dos pecadores. Então, quando a gente se considera o pior dos pecadores, a gente vai começar a enxergar a beleza de Cristo, vamos maximizar e exaltar a Cristo em nossa vida. É lógico que a gente não vai fazer de Cristo maior do que Ele já é, mas a gente vai começar a perceber o quão grande Ele é. Nós vamos começar a olhar Jesus como uma luneta, certo? O que eu quero dizer com isso? A luneta, pessoal, ela não torna a estrela maior, certo? A luneta, ela não torna a estrela maior, mas ela faz com que pessoas como nós, com olhos limitados, consigam enxergar a estrela de um tamanho um pouquinho maior, certo? Mais parecido com o que ela é de fato. Mas é claro que a estrela tem um tamanho muito maior do que aquele que a gente vê. Estão conseguindo entender? Então, quanto mais eu percebo o meu pecado e reconheço, certo? Veja, quanto mais eu percebo e reconheço, quanto mais eu paro de minimizar. Lembra que eu falei? Quanto mais eu paro de minimizar, como é que eu minimizo? Quando eu me defendo, quando eu me escondo, quando eu finjo, quando eu ataco, certo? Quando eu considero de pouca importância. Então, quando eu paro de minimizar, desprezar, fingir, acusar os outros e me defender, aí mais eu vejo a beleza de Jesus Cristo, que me perdoou de todos esses meus pecados, certo? Que resolveu o meu problema com o Pai. Então, quando eu vejo que agora Deus Pai não tem mais nem nada contra mim, exatamente por causa de Cristo, mesmo eu sendo um pecador miserável, isso vai fazer com que eu ame mais a Jesus, que eu sirva mais e que eu me doe mais para Ele, ou tudo para Ele, porque eu entendo quem eu sou, um pecador miserável, ou o pior dos pecadores, e então eu vejo o que Ele fez por mim. Então a percepção da graça de Deus vai sempre aumentar. Porque se eu minimizo o meu pecado, considero ele de pouca importância, fazendo aqueles negócios que eu mostrei para vocês, então eu não vou ter uma visão ou uma percepção da grandiosidade da graça de Deus. Porque a graça de Deus é dada para quem reconhece que é um pecador. E é somente pecador que precisa dessa graça. Então, pessoal, sempre reconheça os seus pecados. Nunca, em hipótese alguma, olhe para ele como se fosse um deslize sem importância. Algo de pouco valor, mas vejam como uma ofensa, como algo gravíssimo, algo que ofende a honra de Deus. Certo? Como algo que ofende a honra de Deus. E quando alguém vier confrontar você, por conta ou de algum pecado, ou vier adverti-lo você, aceite a advertência de coração aberto. Sempre partindo do pressuposto que se você é um pecador, é bem provável que aquilo que aquela pessoa está advertindo você seja verdadeira. Certo? Se eu sou um pecador, alguém vier me advertir, eu preciso ouvir com atenção. Porque se eu sei que do meu coração pode sair todo tipo de imundície, então é bem provável que aquilo seja verdade.
Então eu ouço com atenção, com o coração aberto tal advertência. Então, se aquilo mesmo for verdade, eu corro para os braços de Jesus. Então, você também pode correr para os braços de Jesus, porque nele há abundância de perdão. Amém? Então, sempre tenha isso em mente. Nunca minimize os seus pecados, certo? Sempre reconheça como algo grave, gravíssimo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, não que você reconhece a gravidade dos seus pecados, não fique desesperado a ponto de não saber o que fazer. Porque quando a gente reconhece a gravidade dos nossos pecados, a percepção que nós temos da graça de Deus, ela aumenta. E faz com que a gente perceba a necessidade que a gente tem de um Salvador. Amém? De um Salvador que perdoa todos os nossos pecados, que nos purifica, e somente nele há abundância de perdão, abundância de graça, certo? Para o pior dos nossos pecados. Amém? Convido vocês a orarem comigo. Querido Deus, queremos nesse momento, Senhor, te agradecer por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos graça e que Teu Espírito sempre nos dê a consciência de nossos pecados, Senhor. Que a gente veja ele não como uma ofensa de pouco valor, mas sim como uma ofensa gravíssima. A Tua santidade, o Teu amor, a Tua bondade, e que, ao mesmo tempo, Senhor, o Senhor nos dê uma percepção da grandiosidade da Tua graça. Que a gente venha a Te admirar mais, a querer Te exaltar e Te glorificar, exatamente porque Tu nos perdoaste de todos os nossos pecados. É isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal?